E essa questão do chupacabra, você lembra, né? Na Eu década lembro. de 90 e Isso, tal. era criança, passava nos jornais. Então, saía muita coisa, né? Sim. Só que assim, tentaram puxar pra animal predador, né? Tipo furão, sussuarana, alguma coisa assim. Só que as marcas, né, os buracos que eram feitos e que tiravam órgãos internos eram muito perfeitos, né? E não tinha sangue. E às vezes encontravam uma substância verde esquisita no bicho, né? Seja ave, seja ovelha, seja cachorro, cavalo, até no ser humano. Tem um caso do ser humano. Deixa eu ver se eu. Então, Edson, eu vou aproveitar enquanto você procura aí. Esse aqui é bom não mostrar, não, porque. É pesado? Esse aqui é uma revista argentina, chama Anho Zero. Foi o Pablo que me mandou. E aí tem um caso de um zapateiro que ele foi atacado e o chupacabra arrancou a cara dele, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Realmente, na década de 90, tinha muitas matérias em relação a isso, né? Me relembra que a época de Varginha, foi que ano? 96. 96. Depois de janeiro de 96, aumentaram os casos de chupacabras e duraram até 2001, 2002, depois cessou. Isso que era a minha pergunta, isso que eu ia te perguntar. Que relação que tem com esse período, né? Parou de se noticiar ou de fato não tem mais relatos? Então, tem gente que fala que está relacionado ao caso Varginha, porque alguns seres eram parecidos e tal, que atacavam, como se fosse uma represália, né? Mas tem casos de animais e tem casos de seres humanos, né, que acabaram sendo atacados por esses famigerados chupacabras. A maior prova de que aquilo lá foi algo realmente inusitado, é lógico que tinha animais de predadores, né, em alguns casos era isso mesmo, ficou constatado que era isso, mas tinha muita coisa que era estranha, bizarra, que não se descobriu. E a maior prova que foi verdade é que parou. Sim. Foi uma onda que aconteceu durante um tempo e parou. Se fosse animal predador, aconteceria até os dias de hoje. Concordo. E você não tem mais caso. Sim. Agora, muitas pessoas têm dúvida, assim, tem o caso do chupacabras e tem mutilação de animais. Já ouviu falar de mutilação de animais? Não. Nos Estados Unidos, começou em 67, vários animais sendo mutilados e arrancados, assim, dissecados. Por exemplo, esse aqui é o cavalo Snip, ele foi dissecado totalmente, né, a parte de carne, deixando apenas a cabeça ali desossada. E alguns órgãos desapareceram e tinha radiação em volta. Então, muitos falavam que era algum experimento dos Estados Unidos que estavam fazendo, só que isso não parou. Continua até os dias atuais, né? Então, por exemplo, você pegar aqui, ó, o caso de 67 do Snip, em 2018, na Argentina, nessa região de Antônio Pini, teve, e você vê que essa mandíbula do animal, ela é extraída da mesma forma que acontecia em 67. Por exemplo, você pega aqui um caso de 95 nos Estados Unidos, na Califórnia, em comparação com outro caso da Argentina de 2021, e é a mesma mutilação na boca. Outros casos aqui da Argentina, 2017, 2019. Nossa, cara. Agora um caso da Inglaterra, comparado aqui, um de 2020 na Inglaterra com outro de 2021. Então, é a mesma coisa. Deformação. Isso, assim, né? Agora o mais bizarro, né? Alguns dos animais, geralmente as fêmeas, era arrancado o úbere. Meu Deus. E era cauterizado, né? Então era usado alguma técnica por esses seres que cauterizava o úbere. Aqui está um detalhe dessas cauterizações, que às vezes eram serrilhadas. Deixa eu só... E foram tentadas, né, pelos médicos, pela ciência, tentar reproduzir isso com laser, só que não fica igual. E ali embaixo você tem uma outra também extração com cauterização. Uma pergunta, todos esses fenômenos aqui, o animal foi encontrado, né? Foi encontrado. Aí foi feito exames e recolhido material genético, sei lá, de alguma forma, para tentar identificar o que poderia ter sido o que provocou aqueles cortes do mesmo formato, de maneira perfeita, assim? Então, animal de rapina não é. Técnicas médicas mais modernas não reproduzem. Geralmente não tem sangue,
no local e não existe marcas de pegada de como que o animal chegou ali. Até ali, né? Então parece que ele foi colocado do alto. Aí o que a gente supõe? Que o animal foi abduzido para dentro da nave, eles fizeram essa operação, tiraram, aí a sujeira toda ficou lá dentro da nave, depois eles largaram a carcaça lá. Por isso que explicaria a ausência de pegadas até o local. O Snip, por exemplo, não tem pegadas e tinha chovido também na região, então teria que ter necessariamente as pegadas do cavalo até onde ele foi encontrado. E onde as pessoas pisaram com suas botas ao redor do animal, deu radiação. Porque aí foram alguns cientistas lá medir radiação e aí deu. Aí tinha radiação até nas botas dos fazendeiros, do pessoal lá. Sim. Quer dizer, aonde que você vai arrumar radiação para simular alguma coisa assim ou de repente inventar uma história? Não é curioso o fato de devolver o animal? Porque assim, eles pegaram o que interessava. E não é interessante. Mas o fato de devolver deixa ali para experimento, para pesquisa, para despertar, para chamar a atenção. Assim, vamos imaginar lá não sei se eu tô falando muita besteira, mas... Pô, descartou, isso aqui não serve pra gente. Tá, mas eles não têm uma inteligência absurda e sabem exatamente o que estão fazendo, estão escondendo segredo também. Por que deu a resposta furtiva assim? Por que entregou o material de bandeja? Lógico que é um exercício de imaginação, né? Você não vai ter resposta. Não tenho essa resposta. Mas dentro da lógica, com todo o teu conhecimento, por relatos, por padrão de comportamento, o que você consegue responder? Assim, não tem como a gente saber o porquê. Mas, assim, foi bom que foi devolvido esses animais, porque os terrestres puderam analisar aquelas carcaças ali e identificar esse grau de estranheza. Alguns animais sem os órgãos internos, radiação, essas partes que são similares em vários casos, em várias partes do mundo. E também um detalhe interessante que eu não falei, é que as aves de rapina, urubu, tudo esse tipo de coisa, eles evitam chegar na carcaça. Eles não atacam. Pois é, bom ponto, porque o comum seria os outros animais. Seria. A hora que tiver ali já vem um monte de urubu e tal e comer. Curioso, hein? Só que não chega. Fica dias e dias e dias ali a carcaça e os animais de rapina, né? Mas o processo da carcaça ali, aquele apodrecimento, isso acontece. Não, normal. Mas o interessante é que em alguns casos, né, na maioria desses casos reais aí... e outro detalhe que eu não falei, geralmente aparece OVNI, luzes, nas noites anteriores ao aparecimento dessas mortes de animais, ou durante o processo, ou nos dias posteriores. Então, sempre tem essas mortes, né, essas mutilações de animais, com aparecimento de OVNIs na região, nas fazendas ali onde tem esses animais. E pode ser qualquer tipo de animal, tá? Outro dia eu até coloquei no nosso grupo de WhatsApp lá, do canal do Enigmas e Mistérios, animais selvagens, tipo assim, veados, né, que são extremamente ariscos, tem elefante, tem aqueles porco-espinho, que foi arrancado o cérebro, né, por um orifício pequenininho, tinha também um outro animal que é uma raposa, que também é extremamente perspicaz, né, e arisco. Então, assim, animais selvagens, vez ou outra, também são atacados da mesma forma que esses animais domesticáveis mais dóceis. Cara. E os seres humanos também. Teve até um caso aqui na represa Billings, que é chamado de caso Guarapiranga. Aconteceu em 88. Então, mas nunca apareceu um ser humano dessa forma. Dessa forma, morto. É isso que eu tô te falando. Apareceu dessa forma. Sem a boca. Dentro, uma parte do pulmão tinha sido cortado em bisel, em ângulo de 45 graus. Sim. Doideira. Os legistas falaram... Não sei. Não sei. Nem vou colocar nada nesse negócio aqui, porque senão eu vou me complicar aqui. Vai laudar o quê? É que nem essas mulheres. Lembra que a gente tava falando das mulheres lá? E depois que se ele botar um laudo que não tem como comprovar de forma científica, acadêmica, de nada, aí ele vai dar formalidade para a ufologia, seria isso? Sim. Então é melhor deixar quieto. Não responde. Não. E como é que... Explica o que para essas famílias? Então, tem algumas famílias que a gente ficou sabendo, nessa aí só depois é que a família ficou sabendo, porque foi enterrado como indigente.
E teve um caso também, que esse sabia o nome, tudo, tinha o documento, tudo, e a família também só soube posteriormente. Foi um caso que aconteceu em Pedro de Toledo. Um homem foi queimado dentro de casa pelo OVNI, e os animais da fazenda queimados da mesma forma, e um cachorro foi queimado pela metade, sobreviveu ainda durante um tempo e depois veio a óbito. Não ficou nenhuma materialidade de um incêndio, de nada, de nenhum objeto, fogo, nada? Nada, o cara, todo o líquido corporal do corpo dessa pessoa, ele foi tipo que drenado de dentro pra fora, como se fosse um micro-ondas. Que isso. E aí os cabelos caíram da cabeça, ficou em volta que nem uma auréola, assim. E a perna dele, o braço, o pé, ficou tudo preto, como se fosse uma borracha. E não tinha cheiro de putrefação. Que isso. Apesar de ter passado alguns dias. Aí sabe o que eles fizeram com o corpo? Levaram pra Unicamp. E aí? Porque lá é nossa área 51 biológica. Era, né? Agora já não é mais. E o que foi revelado? Não dá pra saber, né? Porque foi pra lá levar o corpo. Só que eles colocaram um processo da polícia como se o corpo tivesse sido enterrado no cemitério, numa determinada campa do cemitério de Pedro Toledo. Aí nós fomos verificar a campa. Aquele número não existe. Foi um número aleatório colocado. Mas isso é grave, hein? Aí a gente foi no cartório, pediu o atestado de óbito do cara, do José Marlone, o nome do cara. Sim. A gente sabia, morreu dia 16 de fevereiro de 94, parará. Chegamos lá no cartório, cadê? Não tinha atestado de óbito. Aí eu pedi um atestado, tipo uma certidão negativa, me informando que até aquela data que a gente pediu o atestado de óbito não tinha. Aí o cara foi obrigado a me dar. E a família? Então a família só foi saber posteriormente, muitos anos depois, quando eu publiquei o caso num vídeo do canal Enigmas e Mistérios. Não, eu digo o seguinte, aí eles me procuraram, falaram, pô, não sabia que o meu irmão tinha morrido e tal. É mesmo? Tipo assim, ele não tinha família então, porque essa simulação... A família dele era do Ceará e ele estava morando em Pedro de Toledo, no litoral de São Paulo. Ele não tinha ninguém próximo? Ninguém. Essa simulação de enterro, então, não teve um velório, não teve nada? Não deve ter tido. O Estado foi lá e... Porque assim, era um sítio no meio do mato, chamava Sítio Vale do Sol. Aí o proprietário, que era o seu Ivo, que a gente conversou com ele também, ele falou, olha, veio o Dagoberto aqui, que era da polícia criminalística lá, polícia técnica e tal. Científico. Tirou foto e tal, e eu vi eles falando que ia levar pra Unicamp. Aí botaram o corpo no então a testemunha seria o dono da propriedade. Ele tava morto dentro de casa. Tá, a pessoa mais próxima e a testemunha seria o dono da propriedade. O dono da propriedade que tava fora, quando ele voltou, chamando o caseiro lá, Zé, nada, e quando chegou na casinha dele, onde ele morava, tava fechada por dentro, ele arrombou e o cara tava morto lá dentro. Só que antes ele viu os animais mortos, queimados, e o cachorro queimado pela metade. E levaram só o homem? Levaram só o homem. Os animais eles enterraram atrás de uns estábulos que tinha lá. Tinha até um amigo meu lá que queria desenterrar, vamos desenterrar, vamos pegar esse negócio pra estudar. Tu não quis, não? Eu ia querer também. Eu falei, deixa esse negócio quieto. Pra isso, né? Eu falei, não, deixa esse negócio quieto aí e tal. Ô Edson, agora, pô, você tá dizendo que o cara da polícia científica... O que eu analisei foi, eu peguei a amostra do solo, porque ele morava numa casinha e não era de cimento, era terra, né? Era aquela barro batido, né? Bem no fim do mundo mesmo. Aí eu peguei a amostra de dentro, da onde ele estava caído, e peguei a amostra de fora para depois analisar. E deu uma alteração no pH. Caramba. Aí em cima, no telhado assim, tinha uma marca. Um negócio preto, esquisito. Redondo. Que é diferente, por exemplo, se fosse um raio... Pô, mas tem muita evidência aí, cara, nesse caso. Esse caso é um arquivo X real. Brasileiro. Eu tenho todo o dossiê, tenho as fotos do cara morto, tenho tudo. E as autoridades? Virou, assim, eles arquivaram o processo e colocaram lá, indeterminado, prejudicado e pronto. Ficou assim. E a Unicamp? Então, a Unicamp a gente não tem como acessar, porque naquela época ia pro Badam Palhares, né, que era o cara que trabalhava pro Exército, recebi, inclusive, dinheiro, salário do Exército, só utilizava as instalações da Unicamp. Para pesquisa e guardar segredo. Isso. Então, aí, por exemplo, coisas de ETs, né?
Por exemplo, esses bebês, né, que chegavam na barriga das mães e que era alguma coisa que poderia ser híbrida. Sabe como que eles chamavam lá? Anomalia. Chegou a anomalia. Quando Varginha chegou lá, anomalia. Então é tudo assim, é anomalia. E aí eles estudavam e ficava fechado as 7 chaves. Caramba. Hoje, o local onde era utilizado lá, que até a criatura de Varginha foi, etc e tal, ela tá meio que abandonado lá. Eu pedi para um amigo meu dar uma chegada lá, ver como é que tá, né, se tá operante. Aí, não, desse tá abandonado. Então, aí eu comecei a sondar, porque antes a área biológica era Campinas, era a Unicamp, e agora não é mais. Aí me falaram... Você não tem informação de onde seja. Então, me falaram que hoje está funcionando dentro de uma instalação militar. É uma base... Aí fica inviolável. Né? Então, aí o pessoal entra lá e inclusive são médicos militares que estão trabalhando. Então aí fica totalmente inacessível. Agora, por que fizeram isso? Porque o caso de Varginha vazou. Caramba, eu quero que você fale. Agora, a área biológica, ela mudou de lugar, tá numa área militar agora, e a área tecnológica, a área 51 tecnológica brasileira, ela não mudou de lugar. Ela continua em São José dos Campos. Que foi onde o Bill Nelson, que é o diretor da NASA, foi lá agora recentemente. Sim. Fazer uma visita lá. Não sei se você viu, acompanhou. Não. Na televisão, as coisas ele teve lá. E lá tem muita informação, então? Não, lá vai as naves. É a parte tecnológica, metálica. A parte biológica agora está indo para uma base militar.